Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se moviam os lábios, sem se lhe ouvir sua voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar o teu vinho. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até aqui. Ele respondeu: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 10 a 17. Irmãos, irmãs, nós acompanhamos na leitura de 1 Samuel a oração de Ana. E aí, então, nós podemos nos questionar: como anda a nossa vida de oração? Em quanto tempo eu passo em oração e adoração? Será que de maneira verdadeira eu derramo o meu coração na presença do Senhor? São alguns questionamentos que nós poderíamos nos colocar em observação ao exemplo de Ana, que se apresentou ali com o coração aflito. Ana, uma mulher estéril, que naquela época, né, a mulher estéril era muito vista como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não tinha valor, porque não podia dar continuidade à linhagem de uma família. Então Ana, ela ia fazer as suas orações, e determinado dia Eli, observando ela, julgou-a achando que ela estava bêbada, né? E aí então disse que ela fosse embora até passar o vinho, e ela responde ali, disse: meu senhor, eu não bebi nem vinho nem álcool, né? Apenas é a minha aflição. E ali naquela oração ela derrama todo o seu coração, toda a sua confiança, faz um pedido. E o mais interessante de tudo é que o pedido dela, ela pede um filho, né? Pudesse gerar um filho, mas que de antemão aquela criança seria consagrada ao Senhor. E assim o Senhor escuta a voz daquela mulher. Daí então ela gera um filho, Samuel, que posteriormente vai consagrar rei Saul e Davi. Amados irmãos, nós temos ainda outras leituras que poderíamos fazer uma essa reflexão, como em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8, a viúva insistente. A insistência daquela viúva com aquele juiz, ela consegue aquilo que ela tanto alcançava. Então, a oração de persistência, essa oração, ela deve mover também o nosso coração. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos em oração a fazer um pedido a Deus, mas será que esse pedido convém para nós, convém para a nossa salvação? A gente deve se questionar.
nós precisamos ser persistentes na oração e, lógico, pacientes em esperar. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14, perseverar na oração. Então, a condição de insistência na oração, qual é o período de oração que eu passo em casa, indo ao trabalho? Nós podemos fazer essa reflexão. E nós sabemos, amados irmãos, que as demoras de Deus, elas devem acontecer ao passo em que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele enxerga além da nossa condição humana. E aí, então a gente imagina que aquele pedido que você fez, ele vai ser atendido logo. E não é bem assim. Veja que toda a história, todo o cronograma de uma pessoa que se humilha diante de Deus, ela vai ter um dia a sua oração atendida. Diante da necessidade, da urgência no qual nós nos colocamos. E aí, então, amados irmãos, nós podemos entender que Deus, Ele, vendo além da nossa vida, Ele sabe o momento certo, a hora certa em que nos colocamos e podemos receber aquilo ao qual nós tanto desejamos. Então, amados irmãos, é muito importante ter uma vida de oração. O meu bom conselho hoje seria esse: derrame o seu coração, derrame a sua vida em Deus. Assim como fez Ana, nós precisamos derramar tudo aquilo que existe do nosso coração em Deus, na oração, na perseverança, porque é através da nossa humildade, é através da nossa simplicidade que Deus, Ele vai ouvindo a nossa oração e, claro, vai nos conceder a graça. Veja o texto novamente. Ana, ela se humilha. Ana, ela se dá como escrava. Senhor, se não esquecerdes das tuas servas, da tua escrava, nos colocando exatamente nessa condição de humilhação, porque somos nós não temos a dignidade, nós somos pecadores, e derramar o nosso coração na presença de Deus nos faz exatamente assim, pessoas que se colocam diante do Senhor e ao mesmo tempo nós nos colocamos na presença de Deus. E lembrar, a oração não é uma corrente, não é uma questão supersticiosa, como muita gente faz. A gente faz aquelas correntes de oração, aquilo ali não é cristão, viu? Você receber no seu telefone, essa mensagem de oração, passe essa oração para 10 pessoas, 20 pessoas. Isso aí não é cristão, tá? Apague, já esqueça, porque isso aí não é cristão, tá? A oração, ela nasce do coração para se tornar uma prece ali, aquela condição do que nós necessitamos naquele momento. E assim, amados irmãos, eu gostaria de deixar uma leitura da Eclesiástico, capítulo 2, versículo 3. Sofre as demoras de Deus, dedica-se a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Espera no Senhor com paciência. Isso condiz que a nossa vida, a nossa missão, a nossa caminhada, ela requer isso: paciência e confiança. Assim como no coração daquele que se derrete, se desgasta para Deus, claro, com certeza o Senhor vai ouvir a oração. Assim como ouvir